Olá, gente, tudo bem? Vai começar agora uma nova proposta. Até agora nós fizemos lives de estudo bíblico, mas a partir de agora a gente vai fazer vídeos fechados, gravados com antecedência, e nós vamos postar e vão ser vídeos individuais, não vai ter necessariamente uma ligação com a outra e vai ser uma pessoa de cada vez. Vamos começar com um tema que eu acho bastante interessante, que normalmente não é muito falado, não é muito conversado. O que me torna um cristão? A gente fala sempre sobre como nós podemos melhorar como cristão, né? A gente lê as cartas de Paulo e vê, como é que eu posso me tornar um cristão melhor? Seguindo os ensinamentos de Jesus. A gente olha os mandamentos de Deus e fala, como é que eu posso me tornar um cristão melhor? Obedecendo a Deus e seguindo os seus mandamentos. Muitas vezes a gente não para pensar o seguinte, o que me torna cristão? Porque o que me torna cristão pode me separar dos outros, mas também pode fazer com que eu olhe o outro diferente. Muitas vezes a gente olha outras culturas, outras religiões, de maneira muito exótica, no sentido de, é muito longe, é muito distante. E quando nós vemos o que me torna cristão, eu sei exatamente o tamanho do abismo, do espaço, da lacuna entre eu e o meu próximo. Assim, quanto mais eu conheço a minha própria religião, mais eu posso reconhecer as outras religiões e mais eu posso reconhecer aquilo que está mais próximo de mim, aquilo que está mais longe de mim. Então a gente vai começar falando o que me torna cristão. E eu quero ler aqui um texto bastante importante que se encontra no livro de Jó, capítulo 19, fala assim: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o termo cristão é um termo do Novo Testamento, é um termo mais recente e que o livro de Jó é um livro antigo, do Antigo Testamento. Então, aqui Jó, ele é um hebreu, é um judeu, não necessariamente um cristão, mas ele retrata muito bem a nossa realidade. Porque Jó, ele vira e não olha a sua realidade somente em volta, ele olha para o futuro e fala, olha só, o que eu falo agora não serve só para agora, serve eternamente. Quem dera as minhas palavras fossem escritas num livro e fossem esculpidas na rocha. Por que ele fala isso? Porque aquelas palavras que ele iria falar naquele momento, elas seriam perenes, seriam eternas, nunca perderiam o seu valor. Então nós podemos pegá-la hoje e falar, o que Jó falou naquele tempo serve para mim hoje. E o que ele falou naquele tempo? Ele falou a verdade da essência antropológica do homem. O que é isso? O que o homem é na sua essência? O que ele é por definição? E por definição, o homem, ele é um ser que aguarda. Ele é um ser que espera. É um ser que vive na expectativa de algo. Nós podemos pensar que a criança, quando nasce, ela nasce e vive a sua vida à expectativa de novas experiências que possam fazer com que ela cresça, com que ela se desenvolva, com que ela amadureça. Então, tudo que ela faz é visando não o agora dela, mas o futuro. Nós, quando crianças, nós brincávamos porque nas nossas brincadeiras nós desenvolvíamos habilidades que seriam úteis, que são úteis ao decorrer da nossa vida. Então, tudo o que você faz quando criança é objetivando não somente o momento, mas é uma preparação, é uma expectativa para o que há de vir. Então, a nossa vida toda ela é baseada em fazer agora, na preparação do porvir. O que eu faço hoje tem consequências amanhã. E é o amanhã que eu vou experimentar. Então hoje você experimenta ações, consequências de ações do que você fez ontem. Então você fez ontem, você colhe hoje. Você faz hoje, acontece amanhã a consequência. E Jó, ele nos mostra isso, olha só. Eu quero que as minhas palavras sejam gravadas num livro, que tudo seja esculpido em pedra para que dure eternamente, porque o que eu vou falar agora vai durar para sempre. Eu sei que o meu Redentor vive
e que por fim se levantará sobre a terra. Ele usa, o autor aqui, ele usa uma conjugação verbal do presente. Isso dá um indicativo de que isso que está acontecendo agora. Certo? Só que qual é esse agora? Nos versículos anteriores ele define qual é esse agora. Ó, o agora é para sempre. Qualquer momento de hoje para o futuro pode ser agora. Porque sempre as minhas palavras vão estar gravadas. Sempre vai ser verdade o que eu digo. O meu Redentor vive. Ponto. E essa palavrinha "e" é uma junção de duas orações, né? Então ele está acrescentando informação. Então a primeira informação que Jó nos traz é: o meu Redentor vive. Ponto. Agora uma nova informação que ele traz, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Esse por fim não quer dizer no final, necessariamente. Não quer dizer quando tudo acabar, quando já tiver tudo finalizado, quando tudo estiver destruído, quando não houver mais nada, aí meu Redentor vive. Não, esse por fim é por finalidade, é por objetivo. O objetivo do meu Redentor é se levantar sobre a terra. E aqui o sobre, ele dá a intenção de acima, de além. Não está limitado a essa terra. Então o que Jó nos mostra é a essência do cristianismo. Um livro bastante interessante, escrito por um autor britânico chamado C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. O Lewis, ele chegou e falou: tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma série de palestras contando a vocês, explicando o que é o cristianismo. Por quê? Ele explicando, ele falou que nada que ele pudesse falar mudaria a vida de ninguém, a não ser sobre Jesus. Então ele confessou ali que Jesus era a única coisa que ele poderia falar e que efetivamente, realmente poderia levantar a moral, poderia fazer alguma diferença na vida das pessoas. A única coisa que poderia transformar efetivamente, de uma vez por todas e completamente a vida daquelas pessoas que viviam naquela época e que ouviriam as palavras do Lewis, seria Jesus. E ele falou o seguinte: muitas vezes muitas pessoas falam isso ou aquilo de Jesus e fica muito confuso às vezes. Então o que eu vou falar aqui vai ser nada além de um cristianismo simples, para que todos possam entender, e puro, que eu não acrescente nada, acrescentado com nada, simplesmente e puramente Cristo. E aí ele deu essa série de palestras na rádio britânica, e depois de um tempo essas palestras pegaram essas palestras, né, e os ajudantes do Lewis, e transformaram num livro. É um livro excelente, recomendo que você leia. E ele começa o livro falando o seguinte: tudo que eu vou falar aqui não é para fazer divisão entre um cristão e outro. Tudo que eu vou falar aqui não é para, trazendo para os nossos dias atuais, não é para diferenciar um batista de um presbiteriano, de um Assembleia de Deus. Não. Tudo que eu vou falar aqui é para diferenciar um cristão de um não cristão. E aí ele fala que tem diversas polêmicas, e nós sabemos que existem diversas polêmicas dentro do nosso meio religioso, e ele fala que ele não vai entrar nessas polêmicas, e eu também não quero entrar aqui. Então, o que Lewis ele fala, e o que Jó ele fala, e o que eu falo sobre o que é um cristão? Um cristão é basicamente uma pessoa que segue os ensinamentos de Cristo. Só que isso não é nenhuma novidade. E você pode estar pensando, né, Danilo, mas isso não quer dizer nada. Mas se nós formos pensar no que Cristo falou e nós sintetizarmos isso, fala-se em muita coisa uma pessoa que segue a Cristo e uma pessoa que não segue. E aí o que Cristo efetivamente falou? Cristo efetivamente falou sobre uma coisa. Cristo ele veio falar sobre uma coisa e ele deixou que todo o restante fosse ensinado pelos seus apóstolos. Ele falou: olha só, eu vou vir à Terra e eu vou
eu tenho uma missão a cumprir. Eu vou fazer isso. Todo o restante, o evangelho, as boas novas não se limitam só a isso. Só que eu vou fazer isso e vou deixar que os meus apóstolos, os meus seguidores completem a obra. Num determinado tempo, Jesus ele chega para os seus discípulos e fala o seguinte: olha só, vocês fiquem em Jerusalém, permaneçam aqui nesse núcleo, até que do alto vocês sejam revestidos. E aí, quando vocês forem revestidos, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar, vocês vão falar sobre aquilo que vocês conhecem. Tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você precisa, os discípulos, aqueles que seguem a Jesus, eles precisam permanecer nesse núcleo, Jerusalém, aqui simbolicamente, até que aquilo ali se torne completamente dominado. Como assim? O que isso quer dizer? Você tem que ter a sua base, a sua raiz muito forte, muito firme. E é essa raiz que Jesus está falando. Olha só, espera que em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos, até que as suas raízes sejam firmadas, até que a sua fundação, o seu firmamento seja colocado no lugar certo, nesse núcleo que é Jerusalém, que é isso que eu estou falando para vocês. E simbolicamente, o que é isso? Simbolicamente, Jerusalém significa o centro da mensagem de Jesus. E aí, qual foi o centro da mensagem de Jesus? Transformação de vida. E esse é o ponto mais importante de todo esse vídeo. Toda a mensagem de Jesus é baseada em algumas premissas. São baseadas em 4 premissas. Vamos colocar aqui. A primeira, você está errado. Ponto. Você está errado. Como assim? Você está errado. Nada que você faça antes de Jesus chegar até você é certo. Tudo que você faz é mal. Tudo que você faz é ruim. Nada que você faz pode garantir alguma bondade. Ah, Danilo, mas existem ateus que são bons. Sim e não ao mesmo tempo. Sim, eles fazem boas ações. Só que as boas ações que eles fazem estão contaminadas com uma vida de pecado. As boas ações que eles fazem não podem garantir uma vida boa. Assim como eu, que sou salvo, as minhas boas ações não garantem uma vida boa. Não quer dizer que o Danilo é bom porque ele faz coisas boas. Não. O Danilo só é bom depois da transformação que Jesus faz nele. Porque o Danilo é mau. Por definição é isso. O ser humano, ele é mau, ele é ruim. Eu poderia ser pior? Eu poderia ser muito pior. Só que eu não posso falar que eu sou bom. Porque bom é o meu Pai. Jesus já falava isso. Quando uma certa pessoa chegou para Jesus e falou assim: Jesus é bom mestre. E aí Jesus falou assim: não, bom é o Pai. Ele estava falando para a gente ali o seguinte: tirando o Pai, todo mundo é ruim. Você que está me ouvindo, você é uma má pessoa. Até que Jesus transforme a sua vida e até que Jesus viva no seu lugar, você é ruim. Eu sou uma má pessoa, eu sou ruim, até que Jesus venha e transforme minha vida. Então, a primeira coisa que ele falou é: só Deus que é bom. Todo o restante não presta. Ser humano nenhum presta. Só Deus que é bom. Sendo assim, se todos são ruins, o que todos precisam? Segundo ponto. Se todos são ruins, todos precisam de mudança de vida. A mudança de vida, essa transformação de quem você é a única coisa que pode transformar um ser humano ruim, que ele é por definição, numa coisa diferente de ruim. Vários filósofos pensam e falam sobre o que é o homem, certo? Alguns falam que o homem, essencialmente, ele é bom e é a sociedade que corrompe. Outros falam que o ser humano é ruim e por isso que a sociedade é tão ruim, porque o ser humano em si ele é ruim. Outros falam que o ser humano nasce nem bom nem ruim, ele nasce zerado, uma tábua rasa. Só que não é assim necessariamente, certo? Se a gente pega
uma criança que acabou de nascer, ela até pode não saber de nada, não ter nenhuma influência nem boa nem ruim da sociedade. Só que ela não se mantém assim. A partir do momento que ela cresce, a partir do momento que ela é integrada na sociedade, ela vai trilhar o caminho ruim, invariavelmente. Independente do que aconteça, ela vai pecar. O pecado faz parte da natureza humana. Então, se todos são ruins e todos precisam de salvação, aonde que eu encontro essa salvação? É o terceiro ponto que Jesus veio falar. E aí ele fala isso quando ele está lá no poço com a mulher samaritana. Ele chega para a mulher samaritana e fala: mulher, me dá um pouco d'água. E a mulher fala para ele: ué, mas como é que é assim? Você sendo judeu, você me pede água? E aí Jesus fala para ela uma das passagens mais importantes de toda a carreira de Jesus, digamos assim, carreira, que é: a água que eu tenho transforma a sua vida, porque você vai beber dela e você nunca mais vai ter sede. Até agora, até esse momento, você tinha sede, mas a partir do momento que você bebe da minha água, você não tem mais sede. Então, o terceiro ponto: Jesus é o que dá a transformação. É Ele que transforma a sua vida. Todos são errados. Todos precisam de salvação. Jesus é quem transforma essa vida. Ele é o único que pode transformar. E quarto ponto: Ele faz isso de uma vez por todas. Pensa o seguinte: muitas vezes você pode pensar que a transformação da sua vida, você pode pensar que a salvação é como a bateria do seu celular. Como assim? O que acontece com a bateria do seu celular? De noite você coloca o celular para carregar, você dorme, você acorda de manhã, como é que tá? 100% carregado, né? E aí você vai usando durante o dia, o que acontece? Vai descarregando. E você precisa acrescentar mais bateria, você tem que colocar para carregar de novo. Ou então crédito no celular. O que acontece com o crédito celular? Você vai usando lá durante o mês, chega um momento que acaba, você tem que renovar o crédito no seu celular. E muitas vezes você pode pensar que a sua salvação é como o crédito celular, que você tem que ficar renovando. Não. Jesus, ele te salva de uma vez por todas. É o que ele disse no ponto 3. Olha só. Eu tenho a água para te dar. E quando você bebe dessa água, terceiro ponto, só ele tem essa água. O quarto ponto, quando você bebe dessa água uma vez, é para sempre. Não tem mudança. Não tem variação. Não acontece de você estar salvo e aí a sua salvação você vai perdendo e aí você ora, você se arrepende e aí você tem a salvação de novo e aí você vai lá e peca e perde a salvação. Não, não existe isso. O seu nome é escrito uma vez no livro da vida e não existe borracha que possa apagar. Tem um pensador muito bom, um teólogo, né? Que ele fala o seguinte: você pode sim perder a sua salvação se a sua salvação estiver na sua mão. Mas como a salvação está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso e que guarda ela com segurança, não tem como você perder a sua salvação. Então a história da redenção, esses 4 pontos que Jesus falou, é isso que define um cristão. Cristão é uma pessoa que reconhece e que aplica esses 4 pontos à sua vida. Ele reconhece que ele é errado, assim como eu falo, eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa ruim que preciso de Deus para ser bom. Eu sei que somente nele eu vou encontrar salvação. Eu sei que tudo que eu faço vai valer de nada se não for ele que fizer por mim. E aí você pode estar pensando assim muitas vezes: ah, Danilo, então quer dizer que você precisa de um Deus para ser bom? Sim. Todos nós precisamos de algo para ser além de nós mesmos, certo? Pensa o seguinte: você precisa do outro para que você
mude. Você nasce sem saber de nada. Você precisa de um professor que te ensine quanto é 1 mais 1, quanto é 2 mais 2. Pode parecer muito bobo esse argumento, mas todo o nosso conhecimento de nós mesmos e do mundo à nossa volta não foi necessariamente de nós mesmos. Não foi você que descobriu a fórmula de Bhaskara, mas você vai lá e aplica ela. Você precisa de alguém para te ensinar, certo? Nós não precisamos inventar a roda a cada novo dia. Nós usamos o conhecimento do outro para que nós possamos crescer como pessoa, como profissionais. E é assim nas questões morais também. Nós nascemos moralmente ruins e precisamos de outra pessoa nos ensine o que é bom e o que é ser bom. Assim como nós precisamos que outra pessoa nos ensine quanto é 1 mais 1. Porque não é uma coisa inata, certo? Então, é isso. O que torna um cristão cristão? O que faz a separação de um cristão de um não cristão é só isso. Não é frequentar a igreja, mas um cristão frequenta a igreja. Não é dar dízimo que vai te tornar cristão, mas o cristão dá dízimo. O que te torna cristão é a mudança que Cristo faz na sua vida. É isso que te torna cristão, certo? Nós vamos fazer agora, a partir de agora esse formato de vídeo de estudo, né, de aula, digamos assim. E se você tiver algum comentário, se você tiver algum tema, se você tiver quiser falar alguma coisa, quiser acrescentar algo, deixa aí nos comentários, curte, compartilha. Eu sei que isso é bem chato, os youtubers que ficam falando, mas ajuda bastante e mostra para o YouTube que isso aqui que a gente está fazendo é relevante, é importante outras pessoas saberem. Então, se você quer que a mensagem de Cristo chegue a mais pessoas, nos ajude, certo? É isso aí. Muito obrigado.